Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição. Eram 4 condução, 2 pra ir, 2 pra voltar. Hoje depois dele pronto, olho pra cima e fico tonto, mas me chega um cidadão e me diz desconfiado: tu tá aí admirado ou tá querendo roubar? Meu domingo tá perdido, vou pra casa entristecido, dá vontade de beber. E pra aumentar o meu tédio, eu nem posso olhar o prédio que eu ajudei a fazer. Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá. Lá eu quase me arrebento, pus a massa, fiz cimento, ajudei a rebocar. Minha filha inocente vem pra mim toda contente: pai, vou me matricular. Mas me diz um cidadão, criança de pé no chão, aqui não pode estudar. Essa dor doeu mais forte, por que é que eu deixei o norte? Eu pus a me dizer. Lá a seca castigava, mas o pouco que eu plantava tinha direito a comer. Tá vendo aquela igreja, moço, onde o padre diz amém? Pus o sino e o badalo, enchi minhas mãos de calo, lá eu trabalhei também. Lá sim valeu a pena, tem quermesse, tem novena, e o padre me deixa entrar. Foi lá que Cristo me disse: rapaz, deixe de tolice, não se deixe amedrontar. Fui eu quem criei a terra, enchi os rios, fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asa, e na maioria das casas eu também não posso entrar. Fui eu quem criei a terra, enchi os rios, fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asa, e na maioria das casas eu também não posso entrar. Gente, é um prazer estar novamente aqui com vocês, o programa Sobriedade Já, e hoje, de forma diferente, vocês viram que a gente começou com essa música bastante conhecida, e eu quero pegar um gancho justamente com essa música, porque quando a gente ouve, principalmente, os 2 primeiros versos dessa música, a gente tem uma sensação nata, né, de que uma grande injustiça foi cometida. Você não sente isso? Né? A injustiça com uma pessoa que participou de algumas construções e depois ela foi barrada. E a injustiça é o que eu queria conversar com vocês. Sobre a injustiça. Porque faz parte da nossa natureza humana uma preocupação grande com a injustiça. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você que é preocupado com a injustiça, a sua preocupação é maior com medo de sofrer a injustiça ou de cometer a injustiça? Porque muitas vezes a gente se reveste de uma preocupação com a injustiça, mas simplesmente para nos proteger. A gente se reveste de uma preocupação com a injustiça para que a gente não seja vítima da injustiça. Mas e quando a gente é o motivo da injustiça? Quando a gente é o agente ativo da injustiça? É aí que eu queria trazer o nosso raciocínio hoje. Porque essa música, depois, no 3º verso, fala justamente do que eu considero como a maior injustiça
que pode existir do ser humano em relação a Deus. Porque a gente vê no começo desses 2 primeiros versos justamente essa injustiça com aquele homem, com aquele operário. E depois fica claro para nós a injustiça do homem em relação a Deus. Do homem que fecha todas as suas portas, fecha as portas da sua casa, mas principalmente fecha as portas do seu coração para que Deus entre. Quando alguma criança ou alguma pessoa perde o pai, a gente diz que essa pessoa é órfã. Ela perdeu o pai porque o pai ou morreu, ou se afastou, ou ela não teve oportunidade de conhecer o pai. Essa criança é órfã. E eu queria fazer uma pergunta para você. E quando o filho abandona o pai, o que o pai é? Percebe? O filho abandona o pai, fecha as portas para o pai. De uma certa forma se estabelece uma distância também entre o pai e o filho. Mas não por esse filho ser órfão, mas por esse filho ter abandonado o pai, ou por esse filho de alguma forma ter fechado as portas para que o pai convivesse e entrasse junto. Convivesse junto com ele. E essa música diz muito bem claro, o grande mal que a humanidade está vivendo, essa infelicidade que a humanidade vive, justamente por manter as portas fechadas para aquele que tudo criou. E a gente fica então imaginando a injustiça que eu falei no começo em relação a muitas vezes a nós, aquele operário, mas essa baita injustiça que muitas vezes eu, muitas vezes você, cometemos em relação a Deus por nos distanciar, por nos fecharmos a porta. Fecharmos a porta da nossa vida, da nossa casa, do nosso coração para que Deus entre. Só que eu quero te dizer uma coisa, e ainda bem que é assim. Deus não trabalha com justiça. Nem sei se o termo é trabalhar, me veio agora. Mas Deus não usa a justiça como parâmetro para estar perto de você. Porque se Ele usasse a justiça, nenhum de nós mereceríamos a presença dEle na nossa casa. Deus usa da misericórdia. E mesmo muitas portas fechadas, as portas da humanidade fechada para Deus, Deus ainda insiste. E na hora que você der uma pequena oportunidade que você der, Ele vai entrar. É a grande diferença em relação como os homens tratam os homens e como Deus trata o homem. Muitas vezes a gente tem dificuldade de entender a justiça divina, ou a misericórdia, melhor dizendo, a misericórdia divina, porque a gente estabelece como parâmetro para entender a misericórdia divina, a misericórdia ou a justiça que a gente estabelece entre nós mesmos, entre os homens mesmos. Eu gosto muito de uma frase que diz assim: me ame quando eu menos mereço, porque é nessa hora que eu mais preciso. Quando você estabelece essa relação de misericórdia que é a que Deus tem com a gente, você está colocando exatamente todo o ensinamento divino, que é o ensinamento do amor. E talvez essa nossa dificuldade em deixar as portas abertas é porque a gente se imagina muitas vezes sem o direito de que Deus realmente entre na nossa casa. Então, de forma muito rápida, de forma muito resumida, mas eu queria deixar para vocês essa ideia de que as portas da sua casa de repente estão fechadas e as coisas não estão dando certo dentro da sua casa, porque aquele que criou tudo está excluído do teu relacionamento, está excluído da sua família. Aquele que criou tudo não faz parte do teu dia a dia. E eu imagino que não exista injustiça maior do que essa, de excluir justamente o dono de tudo. Aquele operário se sentiu extremamente injustiçado porque ele colocou alguns tijolos naquela construção, ele colocou cimento, ele fez o reboque naquela construção.
Mas hoje, vocês estão vendo aqui onde a gente está. Para mim, eu sou suspeito em dizer, mas essa natureza maravilhosa aqui, tudo criado por Deus. Infelizmente, as portas ficam fechadas. Mas nunca é tarde e talvez seja hoje o momento que você vá abrir as portas da sua casa, mas principalmente as portas do seu coração e dizer: Criador, Construtor, entre e conviva conosco. More conosco. Fica essa dica e que você tenha essa coragem de ser extremamente justo com aquele que criou tudo. A gente vai fazer um intervalo e volta já.